Olá pessoal, essa é a primeira aula do curso de História Geral, Economia e Sociedade. É mais ou menos o curso que eu ministrava na Universidade Estadual de Maringá, no curso de História e também que ministrei no curso de Ciências Econômicas daquela mesma instituição. Então, ajeitando melhor aqui o cenário, o curso será de 2 dezenas de aulas, né? Cerca de 20 aulas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas 20 aulas que está sendo previsto, de 20 minutos, de até 20 minutos cada aula, para que as pessoas possam assimilar com uma certa calma. A primeira aula que nós vamos tratar, a segunda aula, né? A primeira é hoje, que nós vamos falar um pouco dos aspectos gerais, será sobre a questão da mais-valia. Nós não vamos fazer um tratado de economia, não vamos discutir como economista, vamos discutir como historiador, mostrando, chamando atenção para por que todas as análises da esquerda são erradas. Este é o ponto. Então, esse curso é voltado tanto para você que é de direita, para você que é de centro, né? Da mesma forma que eu trabalhava com os meus alunos na universidade, e para você que é de esquerda também, porque tem muita gente que é de esquerda e não tem os argumentos quando essas pessoas vão discutir com gente de direita ou chamada conservadora, né? Não tem argumentos. Então, vou dar aqui uma noção geral, trabalhando, inclusive citando os autores, mencionando os autores, indicando os autores, né? Indicando, inclusive, vídeos, documentários que possam auxiliar na compreensão da história. Então, o que a gente observa aqui, estou me referindo em especial ao pessoal da direita, né, com quem eu convivo, as pessoas têm pouquíssimas informações e têm pouca noção de como é que funciona a economia. Então, o nosso curso é História Geral, Economia e Sociedade, né? Ou, se preferir, História Econômica e História Social. Isso é tudo, isso engloba tudo. Obviamente que nós não daremos conta de tudo, nem esse é o propósito, porque nós devemos, na minha interpretação, obviamente, acentuar determinados pontos que vão fazer a diferença na sua formação, na forma de você encarar os fatos. Por exemplo, uma aula iremos trabalhar mais acentuadamente a questão da inflação. O que é inflação? As pessoas não sabem o que é inflação. Inflação, ela existe a inflação de demanda, né? Quando aumenta o consumo por um certo produto, isso pode gerar um aumento de preço nesse produto e, dependendo do produto, pode ser um aumento de preço geral na sociedade. Tem ainda que seria a inflação de demanda, tem a inflação por escassez, né, na medida em que há uma seca, problemas climáticos que reduz a produtividade, por exemplo, de cereais. Esses cereais se tornam, portanto, a demanda, né, a procura continua a mesma e a oferta diminui, esses preços sobem. E ao subir esses preços, também tem reflexo, dependendo da dimensão, poderá ter reflexo na sociedade como um todo, em todos os preços da economia. E o outro ponto que é a chamada inflação de inflar a base monetária, né? De excesso de meio circulante, de excesso de dinheiro no mercado, e isso é sempre produzido pelos governos. Então, faremos uma aula sobre isso também. A terceira aula deveremos focar a questão, o terceiro quase aula, deveremos focar a questão da Revolução Industrial, que esse é um ponto muitíssimo importante para quem queira entender um pouco de história e de política. Essa é a questão, né? Então dá para separar uma coisa da outra. Não dá para ter um posicionamento político, sendo que as pessoas não conheçam a perspectiva econômica e não conheçam o que é a Revolução Industrial, né? Em especial aí voltado para os conservadores, para o povo da direita, que boa parte tem um apreço ao nacionalismo econômico, o que é um erro, né? Não é uma questão, digamos assim, não é porque a Petrobras é nossa, que ela produz barato, né? Aliás, ela produz mais caro exatamente porque ela é nossa, né?
Então, as estatais, esse é o grande equívoco, porque tem muitos conservadores que têm um certo apreço às estatais. Então, esse ponto nós precisamos mostrar. A questão bibliográfica, nós vamos mostrar na medida que as aulas vão avançando. Né? Cada aula, evidentemente, citaremos a obra que nos dá sustentação. Mas, de modo geral, a nossa formação é baseada nos clássicos, inclusive do pensamento econômico. Adam Smith, História da Riqueza das Nações, né? A Riqueza das Nações, que seria a História da Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações é uma obra básica para qualquer compreensão do funcionamento da economia e nós nos pautamos por ela também. Então, aí tem algumas obras do pensamento econômico que está presente, né, tanto do Adam Smith, porque Adam Smith as pessoas entendem muito mal o Adam Smith, acho que merece uma aula especial sobre o Adam Smith. Depois, na sequência do Adam Smith, temos que é Ricardo, né, David Ricardo. Temos também Sismondi, que é um autor muitíssimo importante, um autor que trabalha na perspectiva do nacionalismo econômico, que tem que ser compreendido, não é porque não gostamos que nós não temos que estudá-lo. Né? George List, o alemão George List, que também é um teórico do campo do nacional desenvolvimentismo, né? E que hoje seria, inclusive, crucificado pela esquerda, né? E até por muitos nacionalistas, porque o nacionalismo dele é de pragmatismo. Trabalharemos também com Ayn Rand, né? A polêmica Ayn Rand, da escola austríaca Mises Hayek, Escola de Chicago, Milton Friedman, só para se ter uma ideia. Né? E, claro, nós não podemos deixar também outros autores importantes do pensamento econômico de mencioná-los. Do campo da teoria marxista, tem dois autores que não dá para deixar de trabalhar. Engels, Situação da Classe Operária na Inglaterra, que muita gente vai ficar surpreso. E essa obra é de uma importância fundamental, porque ela, na verdade, passa os dados, que dá a base para o pensamento marxista. Ela está ali. E são dados falsos, são dados inverídicos, são dados irreais, são dados distorcidos. E olha bem que a esquerda não é de hoje que ela manipula os dados, que ela trabalha com a desinformação. Outra obra também que vamos discutir, o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e também, né, em parceria com Friedrich Engels, um texto de 1848, um texto que, inclusive, na universidade, no curso de História da UEM, eu era o único professor que dava esse texto, porque dava também no curso de Economia, né? Trabalhei 11 anos no curso de Economia. Os outros professores não dão um texto como o Manifesto Comunista. Essa é uma coisa bastante curiosa, né? Os comunistas de universidade viraram, digamos, discípulos de uma fé. Eles têm fé. São tão críticos da religião tradicional, em especial da religião cristã, das religiões cristãs, né? Digamos assim, da perspectiva judaico-cristã. No entanto, eles têm uma fé, eles têm uma religião, a religião do socialismo, a fé no Marx, a fé nos seguidores do Marx, e, no entanto, eles não têm a capacidade de debruçar sobre esses autores, de estudá-los. Quando a gente fala, conversando com algum marxista, que a gente fala a respeito da situação da classe operária na Inglaterra, do Engels, eles nem sabem que livro é esse. Né? Nunca leram. Quando se fala em O Capital, então, aí você derruba os caras da cadeira, porque também nunca leram O Capital. Né? E se não leram o Manifesto, vão ler O Capital tem, de fato, uma leitura pesada, truncada, até porque, como eu cito na próxima aula, que já está pronta, gravada, eu cito a questão que a mais-valia não existe. Né? Então, o Marx, para provar que a mais-valia, para provar a teoria da mais-valia, que é a teoria sobre algo que não existe. Então, é um exercício muito difícil, e o Marx, inclusive, é muito competente, né, para escrever, é muito competente para induzir as pessoas, inclusive, ao erro, né, porque isso precisa de caminhar com a pessoa numa perspectiva, mesmo ela não existindo, para que a pessoa pense como ele está pensando. Né? E isso, inclusive, passou a ser adotado como estratégia dos marxistas. Né?
eles desenvolvem um argumento. Por exemplo, Eric Hobsbawm, talvez seja o historiador do século XX, né? Mais lido, que é lido hoje, inclusive é um dos mais lidos até hoje do pensamento de esquerda no mundo. Eric Hobsbawm tem várias obras, inclusive A Era dos Extremos, né? Que é uma obra bastante badalada. Tem as suas eras, né? Que são vários livros com esse prenome, né? Com esse título. E ele tem um linguajar assim que ele vai te iludindo, ele vai trabalhando numa perspectiva, você lê um parágrafo, não entendeu, você lê o outro, e ele vai jogando um monte de coisas ao mesmo tempo, e lá no final da 20ª página daquele capítulo, ele faz uma conclusão. Como você não conseguiu dominar aquele conteúdo, você fica pensando assim, olha, eu não entendi nada porque eu sou muito incompetente, né? Sou muito limitado, mas o autor é genial, né? E isso não é um descuido do Eric Hobsbawm, isso é uma prática, isso é um método, que, aliás, as pessoas que não são de esquerda têm que ficar atento na esquerda, porque observem, quando você está discutindo, eu faço parte de bancada de rádio, como da Jovem Pan, nesse momento que eu estou gravando, também estou fazendo, né? E faço parte também da Rádio Vida, da capital de São Paulo. Não sei, né, porque esse curso estará disponível durante alguns anos, então não sei se quando você estiver vendo estarei fazendo parte, ou talvez esteja até morto, né? Já não sou tão garoto assim. Mas quando ele está fazendo a discussão, eles sempre vão, os colegas, os debatedores vão sempre mudando do tema, né? Quando você fala, aponta que o seu ídolo, por exemplo, né, no presente, que é o Lula, ele tem condenações na justiça em 3 instâncias, que ele desviou trilhões, tanto que só um diretor da Petrobras foi obrigado a devolver 970 milhões de reais para os cofres do Tesouro. Só um diretor obrigado a devolver, né? Então você imagina um montante que não dá nem para mensurar. Fala-se em 7 trilhões de reais, né? E aí um pouco chute, porque o dinheiro desviado não tem a quantidade exata. No entanto, quando você toca nesse assunto, ele observa que alguém do outro lado teve lá, o filho do presidente teria o problema de a rachadinha, que ele recebia dinheiro dos funcionários para seu fundo de campanha, para sua caixa de campanha, se isso é verdade ou não, mas veja, eles vão mudando o ponto. Então, assim, a gente tem que aprender aqui, inclusive, para lidar, para entender a esquerda, que temos que ver todos os argumentos, inclusive do seu professor de história de esquerda, do seu professor de sociologia de esquerda, do seu professor de filosofia de esquerda, porque todos são de esquerda, do seu professor de pedagogia, leia sempre o avesso daquilo que ele está falando. Ou seja, quando ele colocar uma situação, quando ele fizer uma afirmação, pense sempre o avesso daquilo que ele está falando, porque ele disfarça o que pensa através do que fala, ou seja, ele engana o espectador através daquilo que ele está falando. Quando ele fala das injustiças sociais, ele está fazendo uma pregação contra o único regime econômico que mais possibilitou que milhões de pessoas fossem incluídas no consumo, que é o regime capitalista. Não tem outra modalidade de produção que incluiu mais pessoas no consumo, que distribuiu efetivamente renda. Isso é a distribuição de renda, na medida em que você fabrica um bem novo, você desenvolve um produto novo, e esse produto novo atenderá à demanda da sociedade. Por exemplo, pegando um exemplo rapidinho aqui, já indo para o final dessa aula de apresentação, quando a gente pensa na água encanada, né? Ao possibilitar a existência de água encanada, isso é um bem, isso é uma distribuição de riqueza, em especial para os pobres, porque os ricos, mesmo antes da técnica de água encanada, eles já tinham criados para buscar água, né? Para armazenar água, para fazer a limpeza das suas dependências sanitárias dentro de casa, para fazer toda a asepsia, né? Que era uma asepsia meia boca, mas tinha gente para isso. Os pobres não, né? Então, quando você pensa no desenvolvimento,
esse desenvolvimento, por exemplo, a questão, até vamos trabalhar isso acentuadamente no capítulo sobre a Revolução Industrial, quando você imagina o que a tecelagem, né, mecânica viabilizou da redução do custo dos tecidos em substituição à tecelagem artesanal. Imaginar que essa produção de tecidos a partir de tecelagem mecânica foi viabilizada pelo algodão e que o tecido de algodão significou um conforto incomensurável para as populações do mundo, em especial para os mais pobres. As roupas, as chamadas roupas de baixo, feitas de algodão, elas são confortáveis. Estou dizendo, vocês estão até hoje, imagina século XVIII, 1780, 1770, 1810, o que isso viabilizou de conforto para as pessoas. Então, são questões como essas que nós vamos abordar e que precisa ser entendidas que isso tudo significa melhoria da qualidade de vida das pessoas, e tudo isso foi feito não porque tinha um plano de governo, não porque tinha o PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, como era no caso da maluquete lá da Dilma, mas porque os homens, buscando os seus interesses individuais, buscando ganhar dinheiro, buscando ficarem ricos, eles produziram o bem para os outros, né? Então, até encerraria lembrando daquela frase do Adam Smith, que eu acho inesquecível. Desde a primeira vez que eu ouvi, nem tinha lido, eu nunca mais esqueci. Não é, abre aspas, não é da benevolência do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro que nós aguardamos o nosso jantar, mas temos certeza que teremos o nosso jantar porque confiamos na estima que esses profissionais têm por eles mesmos. Fecha aspas, e aí vem só para fugir da própria narrativa do Smith, vem a perspectiva que ele também descreve, né? O açougueiro prepara a carne e coloca no balcão para me servir, porque é com o dinheiro que ele vai oferir com a venda da carne e que ele vai comprar outros produtos que ele precisa para a sua manutenção. Da mesma forma, o cervejeiro, o padeiro, né, o alfaiate, o ferreiro, e nos dias de hoje, essa é digamos, aquilo que prevalece também. Mas tudo isso, para você compreender, você precisa ter um certo conhecimento de história, em especial de história econômica. Isso é indispensável. Do contrário, pode virar um esquerdista falando bobagem. Um esquerdista, se você que estiver me vendo for esquerdista, preste atenção. Se você tiver conhecimento de economia, primeiro você tem uma grande chance de deixar de ser esquerdista, né? Segundo, você terá argumentos mais sólidos para poder enfrentar. Porque em toda a minha vida como professor universitário, esses argumentos apresentados inicialmente eram derrubados no primeiro dia de aula, porque esses alunos que apresentavam diante de mim, eles eram formados por professores ignorantes, incompetentes, que não sabiam, que não tinham leitura, que não compreendiam o funcionamento da sociedade, que não compreendia nada de economia e tinha ensinado seus alunos a terem fé nos ídolos socialistas, mas não tinha conhecimento nenhum da economia. Bom, ficamos aqui. Segunda aula trataremos a questão porque a esquerda não, todas as suas teses são equivocadas, e depois no terceiro falaremos da questão do politicamente correto. Ok.